A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e hoje nós vamos para a nossa terceira parte aqui do nosso tema pandemia, aonde está Deus? E vamos lá para o nosso texto aqui, nosso texto base, tá bom? Você vai massificar esse texto base essa semana. Isaías capítulo 43, verso de número 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então nada pode impedir o agir de Deus, tá bom? Olha só, onde está Deus? No controle de tudo. Quem está no controle? Aquele que governa, aquele que domina, aquele que eleva, aquele que dirige, louvado seja o nome do Senhor, e aquele que pode interferir no processo a hora que ele quer, no momento que ele quer, tá bom? Relembrando, tá bom? Da parte 2, nós, em tempos de crise, em tempos pandêmicos, nós temos que colocar na nossa mentalidade alguns pontos. E o primeiro ponto que eu trabalhei ontem foi que Deus não deixa Satanás ao léu. Pelo contrário, ele tem o domínio e mantém sob controle as ações de Satanás e dos demônios. Isso baseado, na vida de Jó, em Jó capítulo 1, verso de número 22, Jó capítulo 1, verso de número 12. São os textos que eu usei ontem. E Deus também, ele mantém o controle sobre os anjos. 1 Crônicas, capítulo 21, de 7 a 15, tá bom? Então Deus mantém o controle, ele manda o anjo da destruição, mas ele manda o anjo da cura. No caso, o anjo da destruição foi sobre Jerusalém. E eu acredito que nesses tempos de pandemia, Deus mandou muito anjos de cura, tá bom? Para corredores de hospital. Deus mandou o anjo da cura para muitas leitos onde existiam pessoas desenganadas e foram curadas de uma forma sobrenatural pela oração da igreja. Vamos aqui para o terceiro ponto aqui, onde eu quero tratar e me aprofundar. Em terceiro momento aqui, nós precisamos nos lembrar que Deus está no controle do universo. Olha só, Isaías 45, verso de número 12, a palavra de Deus diz assim, 45, verso 12, eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz com as minhas mãos, e as minhas mãos estenderam o céu, e a todos os seus exércitos eu dei as ordens. Olha só, o Criador de todas as coisas, ele pode interferir. Eu costumo dizer que não existe, até uma forma leviana alguém utilizar, tá bom, esse título, essa supremacia, até mesmo para qualquer vínculo humano aqui nessa terra, a soberania. O que é soberano? Deus é soberano. Ele é criador de todas as coisas. Deus mantém o controle do universo por causa da sua soberania. E o que é soberania, pastor? Soberania é isso aqui, ó. Deus está aqui, não existe nada acima dele, entende? Nada acima dele. Ele olha para cima assim e não consegue enxergar coisa alguma. Mas quando ele olha para baixo, todas as coisas que estão embaixo estão sobre o seu governo, estão sobre o seu controle. Então ele é criador de todas as coisas. Olha só, eu criei a terra e criei nela o homem, e com as minhas mãos eu estendi os céus, e todos os seus exércitos dei ordem. Então o nosso Deus é criador, aleluia. Então nós podemos compreender e lembrar que Deus está no controle do universo, amigo. Não existe nada que ele não possa fazer. Eu gosto muito dos livros de Max Lucado. Max Lucado, ele não dá a entender o poderio de Deus, o poderio de Jesus, que em partes da sua escrita, nos seus livros, ele diz assim, que um só estralar de dedo, Deus muda toda uma situação. Com um simples estralar de dedo, com uma simples palavra, aquilo que não era passa a ser.
Você está entendendo o mistério de Deus? Então, Deus nunca saiu do controle de nada. Onde estava Deus, pastor? No controle, governando, permitindo, assistindo, observando, aleluia, observando os fiéis na terra, assim como foi Jó, observando a fidelidade do povo de Deus, observando a fidelidade da igreja. Por quê? Porque ele sabia que lá na frente, aleluia, existe pessoas, existe uma igreja que não está de brincadeira. E é um segundo, e é o quarto ponto aqui, que eu quero tratar, que é o ponto aqui de Deus estar no comando da história. Você já observou em Atos 1:8 que Deus disse que a igreja iria ser testemunha. Em Jerusalém não tinha acontecido ainda, tá bom? Em Jerusalém, em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Isso é um texto futurístico, de que um dia a igreja revestida do poder, revestida da autoridade do Espírito, revestida de fé, uma igreja firmada na palavra, ela ousadamente testemunharia de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Tá bom? Então nós temos aqui um Deus que está no comando da história. Deus já sabia que a igreja dele, que o povo dele, aleluia, seria um povo que faria coisas além do que ele fez. Olha só que bacana, existe um texto lá nos evangelhos que diz que o servo, ele não pode ser maior do que o seu senhor. Mas os servos fariam coisas maiores do que o seu senhor. E nós observamos que nesses últimos dias, Deus tem usado um povo chamado igreja. Quando eu falo de igreja, eu falo de cada membro, eu falo de cada cristão, querido, que se reúne para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem diria que a igreja seria, aleluia, fundamental dentro dessa pandemia. O nome do Senhor foi glorificado por causa da igreja. O nome do Senhor foi glorificado por causa de mim e de você. Por quê? Porque a gente não ficou, olha só, de braços cruzados. Existem anjos de carne e osso, aleluia, que pela glória de Deus foram utilizados, né, para entregar cesta básica. Para fazer, aqui em Manaus, teve doação de oxigênio numa quantidade espetacular, por igrejas que se reuniram, por ministérios que se reuniram, por pessoas que Deus tocou no coração e se reuniu para atender pessoas que estavam necessitadas. Existe um grupo chamado Autêntico em Jesus, a qual eu faço parte, que as poucas pessoas que estavam ali conseguiram pelo menos 5 mil reais de doação e ajudaram muita gente a comprar o oxigênio. O grupo Autêntico em Jesus, ele também arrecadou muitas cestas básicas. E nesse tempo de pandemia, ajudaram muita gente. A congregação, a igreja onde eu estou, o meu pastor Givanildo Soares de Moura, fez uma mobilização e conseguiu várias cestas básicas para ajudar pessoas necessitadas em tempo pandêmico. Deus está no controle da história. Deus sempre vai usar os seus anjos de carne e osso. Deus sempre vai usar a mim, Deus sempre vai usar você. Nos momentos mais difíceis, nos momentos pandêmicos, onde todos estão sem fé, onde todos estão desesperançados, há uma esperança. A igreja do Senhor, que sou eu e sou você, que sou eu, perdão, querido, vai ficar assim mesmo. A igreja, que sou eu e você, sempre será utilizada. Em último ponto aqui, Deus está no controle da nossa vida. O salmista, no Salmo de número 139, eu vou ler aqui, o salmista no Salmo de número 139, aqui é ao vivo, hein? 139, verso 16, o texto diz assim: os teus olhos viram o meu corpo, e ainda informação. O teu livro, todas as coisas foram escritas, os quais em continuação foram formadas
quando nem ainda uma delas havia. Olha só que coisa tremenda. Deus está no controle da nossa vida. Pastor, o que é que significa isso? Se chegar o meu dia de partir para a glória, Ele sabe o que é melhor para mim. Muitos partiram para a glória. Deus sabe, estava no controle da vida daquelas pessoas. Nenhuma pessoa partiu para a glória injustamente, porque não era o tempo. Existe o tempo de viver, de nascer, de viver. Mas existe o tempo de morrer. E muitos foram ceifados. Mas sabe por quê? Deus estava no controle, porque chegou o dia dessas pessoas. Chegou a hora dessas pessoas. E quantos desenganados, com 75% dos pulmões comprometidos, meses em UTI, estão vivos para a glória de Deus, porque não chegou o teu tempo. Quem sabe você está ouvindo esse vídeo aqui, você é alguém que, quem sabe, passou por essa problemática, e você pode ter dito: onde está Deus? Você pode estar glorificando, quem sabe, o remédio, o médico, o seu dinheiro. Mas eu quero dizer que Deus te deu vida, te trouxe vida, te deu uma nova oportunidade para você reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Deus deu uma segunda chance para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque Ele tem um controle da nossa vida. Porque Ele nos criou. Porque dentro do ventre da nossa mãe, nossos ventres, né, as nossas partes, na verdade, as nossas partes de mão, pé, cabeça, ainda não tinham se formado. Mas Ele já tinha introduzido vida. Ele sabe o dia do nosso nascimento. Ele sabe o dia da nossa partida. E se você está vivo, é porque Deus está e sempre esteve no controle da sua vida e da sua história. Eu fico por aqui. Amanhã nós vamos para a nossa quarta parte. Sexta-feira, nossa quinta parte. E eu tenho certeza que esse pequeno estudo sobre pandemia, aonde está Deus, está falando com muitas pessoas e a muitos corações. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe essas experiências. Compartilhe. Quem sabe, você que está vendo pelo vídeo, compartilhe a sua experiência com a gente também. Nós queremos dar testemunho do teu milagre, né? Existe um milagre que aconteceu na vida da minha pastora no dia 6 de setembro. Ela entrou no hospital, passando mal, entre a vida e a morte. Várias situações aconteceram com ela, desde o dia 6. Né? Várias situações. 50% do pulmão comprometido, né? 50% de saturação, mas o Deus que traz o fôlego de vida visitou a minha pastora. E um ano depois, hoje, ela pode dar testemunho das grandes coisas que o Senhor fez na vida dela. Glorificado seja o nome do Senhor. A glória seja dada a Deus. A cura seja glorificado, né? Essa cura dessa experiência, que seja glorificado o Senhor. Isso nos prova mais uma vez que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está no controle da minha vida, e Deus está no controle da sua. Onde está Deus? No controle da nossa vida. Onde é que Ele estava nessa pandemia? Controlando a minha vida, nos dando uma segunda chance, nos fazendo viver para testemunhar as grandes coisas que o Senhor tem feito e ainda fará por mim e por você. Até a próxima, querido.